Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Acompanhe na sua Bíblia, abra o seu coração, em nome de Jesus. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém, queridos? Glória a Deus por essa porção. Queridos, nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra muito simples, mas apesar de ser simples, é uma palavra que é de extrema importância para mim e é de extrema importância para todo aquele que deseja ter uma vida cristã autêntica e vencedora. A grande verdade é que nós vivemos num tempo de extrema apostasia, em que as pessoas já não se preocupam mais com a qualidade de vida cristã, mas se preocupam com a qualidade de vida humana. E então fazem uso da vida cristã, fazem uso da igreja, das reuniões, para obter lucro pessoal. Então vivemos essa época extremamente difícil de servir a Deus, em que a vida espiritual ela é colocada de lado e então se valoriza muito as coisas, muitos bens, muitos valores materiais. Então nessa manhã eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe sobre a experiência da vida cristã. Até porque essa experiência que hoje você vive, a experiência que nós vivemos hoje, ela será muito levada em conta naquele grande dia que vamos nos deparar com Cristo no seu tribunal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz que todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo e cada um vamos receber segundo as nossas obras, segundo o bem ou o mal que estivermos feito por meio do corpo. Então é muito importante que nós venhamos a refletir como está a nossa vida, como está o nosso dia a dia, até porque o Senhor está nos levando este ministério a uma ótica um pouco diferenciada, no que diz respeito à experiência com o Evangelho. O pastor Alexandre, ao começar alguma série de mensagens, que eu não sei se foi as 7 parábolas do Mateus 7, eu não sei se uma dessas mensagens, eu não sei se foi agora nessa série de mensagens sobre as bem-aventuranças, mas ele falou assim, agora vamos começar a pregar o Evangelho. Quem lembra disso aqui? Vamos começar a pregar o Evangelho. Ou seja, se uma pessoa de fora ouvir, pensa que nunca foi pregado o Evangelho, que agora, então, estaremos dando início a essa pregação do Evangelho. Mas não no sentido de que o Evangelho não tenha sido pregado, mas que, ao passar mais de 10 anos, 12, 13, 14 anos, nesta ótica, na defesa pela doutrina, fazendo apologia à verdade do Evangelho, este apego, essa defesa pelo Evangelho, agora o Senhor está nos conduzindo a olhar para o Evangelho de maneira orgânica, de maneira pessoal, a ponto de nos misturarmos com o Evangelho, o nosso coração na essência da palavra e buscar a experiência do Evangelho. Não somente a defesa pela doutrina, pelo ensinamento, como também a busca pela experiência
da verdade, que é o mais importante de todas as coisas. Poderíamos pregar aqui 50 anos o evangelho verdadeiro, a sã doutrina, a palavra de Deus. No entanto, se não houver prática, não houver experiência, então pouco se fez. Pouco se fez. Até porque toda a escritura, tanto vétero como neotestamentária, nos chama a uma reação. Quando os profetas pregavam no Antigo Testamento, quando João Batista pregou, Jesus, os apóstolos e todos os servos de Deus que pregaram com seriedade a verdade de Deus, sempre foi exigido uma reação positiva em face da verdade. E é isso que Deus quer. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim e de cada um que se vê como verdadeiro cristão. E essa porção que nós lemos aqui da verdade fala sobre isso de maneira muito clara. Quando no versículo 9, Paulo, ele diz que depois de ter tido contato com Epáfras, do versículo 7, Epáfras era um cooperador de Paulo que estava indo constantemente a Colossos, saber como andavam os irmãos, como estava a fé, a vida espiritual dos irmãos, vinha de tempo em tempo trazer o relatório sobre a condição espiritual da igreja de Colosso. Então Paulo diz que desde o dia em que o ouviu falar sobre a fé dos irmãos, Paulo passa a orar e a pedir que os irmãos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então veja qual a preocupação do apóstolo, é que os cristãos, não somente os irmãos de Colossos, mas todos os irmãos que não o viram face a face, como está no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, tivessem essa expectativa de conhecer a vontade de Deus. E não há vida cristã vencedora sem essa base, esse fundamento de se conhecer aquilo que está no coração de Deus, de saber o que Deus está querendo com tudo isso, de saber qual a razão e o sentido de se congregar, de se orar, de se viver uma vida espiritual, de se ouvir a palavra de Deus, de se pregar a palavra de Deus. Então, a primeira preocupação do apóstolo era essa. Ele orava para que os irmãos transbordassem e para que nós também transbordássemos ou transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Diga amém pela verdade do Evangelho. Diga glória a Deus pela verdade. Mas esse é apenas o começo, porque o versículo 10 diz a fim de. Isso aqui pressupõe a objetividade, a finalidade para que se deve conhecer ou ter o pleno conhecimento da verdade. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então isso aqui é a finalidade. A verdade, ela tem como objetivo nos ingressar em uma experiência viva com a verdade de Deus, com o evangelho verdadeiro. Esse viver de modo digno do Senhor só é possível por meio do pleno conhecimento da verdade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui não é uma questão de você ter boa vontade. Não é uma questão de você estar ávido para ouvir a palavra. Não é uma questão de você ter boa intenção. Não é uma questão de boa intenção. Mas é uma questão de você entrar em uma verdadeira experiência com Deus. E essa é a vontade de Deus. Muitos têm boa intenção. Muitos cristãos, mundo afora, têm boa intenção, têm amor por Deus, e defende até o Senhor e defende a verdade de Deus, mas sem entendimento. E aí comete muitos erros e dá muitas voltas no deserto e acaba morrendo. Mas a vontade do Senhor é que nós tenhamos tal experiência. Então, para que a vida cristã, a vida espiritual, seja cristalizada e aconteça de fato e verdade na nossa vida, é importante dois fundamentos. Diga comigo assim: conhecer a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus. Fala para o seu irmão assim: conhecer e viver. Conhecer e viver. É o maior desafio meu.
E eu tenho certeza que é o maior desafio seu. Você sabe da sua experiência, você olha para o seu coração, olha para a sua vida, para a sua família, olha para a sua vida como pai, como mãe, como cidadão, como servo de Deus, você vai perceber que o maior desafio é atender à verdade de Deus. É ouvir e ter uma reação positiva diante da verdade. E aqui está a maior problemática de todos os cristãos. Ou uma problemática, uma dificuldade que se encontra na vida de todos os servos de Deus de todos os tempos. Ainda que tenha boa intenção, ainda que queira. Porque a problemática de tudo isso se encontra no grande espaço, na grande distância que existe entre o conhecer e o fazer. Entre o entender e o praticar. Há uma lacuna. Olhe para a sua experiência, porque eu olho para a minha. E eu percebo que quando a verdade chega é maravilhosa, ela toca o nosso coração, ela chega a nos emocionar, nos sensibiliza, e é no momento da adversidade, no momento da prática, naquele momento dramático, em que você agora tem que se doar, tem que decidir, tem que reagir, é que nós encontramos um grande espaço, uma grande distância entre o conhecimento e a experiência de vida da verdade do Senhor. E nesse ponto eu queria que os irmãos abrissem aqui em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. Nós temos aqui uma palavra, uma parábola que Jesus pronunciou. Mateus capítulo 21, versículo 28 em diante. É a parábola dos dois filhos, né? E essa parábola nos chama a atenção para essa questão. E eu quero dizer para os irmãos que esse espaço, essa distância da qual eu falei agora há pouco, entre o conhecimento e a experiência, é uma distância que pode ser muito grande e pode desaparecer de repente, vai depender só de você, vai depender de mim. É uma lacuna que existe, ou que pode existir de acordo com o nosso posicionamento diante da palavra de Deus. Olha só aqui no versículo 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. E então Jesus pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Veja que essa parábola, apesar de ela falar, uma palavra profética a respeito de judeus e gentios, mas eu quero me apropriar aqui dos princípios contidos nessa parábola, para que nós possamos refletir em algumas questões práticas e então analisarmos a nossa própria vida no que diz respeito à nossa experiência cotidiana com Deus e com a sua verdade. Veja que a maior vontade de Deus é que nós, os seus filhos, tivéssemos uma reação diante da sua palavra. Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos aqui. Quantos pais e mães nós temos aqui presentes? Levante as mãos, por favor. Pais e mães. Muita gente, né? Mais da metade, eu quero que a metade aí seja pai ou seja mãe. E qual é a expectativa de você como pai e como mãe tem quando você pede algo para o seu filho, quando você diz algo ao seu filho, quando você dá uma ordem para o seu filho, quando você dá um conselho para o seu filho, seja um conselho, uma ordem, uma exortação, ou, não sei, qualquer coisa nesse sentido, o que você espera dele? Você espera que ele obedeça, você espera uma reação,
Você espera uma atenção especial, no mínimo. E assim também é Deus, o nosso Pai. Quando nos fala por meio da sua palavra, Ele espera de nós uma reação. E podemos até entender isso, e aqueles que são pastores podem saber o que eu vou falar aqui agora. Uma grande alegria que um pastor pode ter na sua vida, no seu ministério, é quando ele obtém da igreja uma resposta positiva daquilo que está sendo feito. E aqui está o pastor Alexandre, que é o líder, o bispo sênior desse ministério, e carrega nos seus ombros aí um grande peso. E eu tenho certeza que a maior alegria do pastor Alexandre é quando ele vê a igreja reagindo positivamente diante do ministério, diante da proposta ministerial, diante desta causa que o Senhor nos confiou. E que a maior tristeza dele é quando ele percebe que está falando e pouca coisa está acontecendo. Não é verdade, irmão? Pastor Alexandre, não é verdade? É um sentimento que somente aquele que está à frente sabe. E você que é mãe, você sabe quando você fala com seu filho e não há resposta, não há reação. E então é isso, que esse sentimento de reação e de resposta positiva que Jesus questiona nessa parábola. Quando ele diz que um pai disse, que tinha 2 filhos, disse ao primeiro: filho, vai trabalhar na seara. E ele falou: sim, pai. E não foi. Quantas vezes, quantas palavras você já ouviu no Ministério de Volta à Palavra? Centenas. Para aqueles mais antigos, talvez milhares, talvez centenas de palavras, de exortações, de estudos bíblicos, de compartilhar, de aconselhamento. E ao ouvir a palavra de Deus, quantas vezes você falou sim, Senhor, mas não atendeu? Porque é o que está aqui, ó. Disse ao primeiro: vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Isso é uma fé vaga. Isso é um procedimento vazio e destituído de realidade. Porque a fé, ela não pode ser professa. A fé deve ser orgânica, viva, eficaz, frutífera. Tanto é que Paulo ali em Colossenses capítulo 1, o texto que nós lemos, disse que esse pleno conhecimento da verdade nos levaria a um viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, crescendo e frutificando em toda boa obra. Então a fé verdadeira e a fé genuína, a fé de Deus que foi implantada no nosso coração, é uma fé que deve produzir frutos de justiça, frutos de arrependimentos, para o deleite, para o desfrute do Senhor. Porque coisa maravilhosa é quando o pai fala ao filho e o filho obedece prontamente. Mas essa experiência de falar sim, Senhor, parece que tornou muito automático. Sabe aquele negócio de falar amém? Aí Jesus é maravilhoso e Ele quer que nós nos arrependemos, amém. E o Senhor está voltando, amém. E sim, é tudo muito automático. Aí parece que nós estamos acostumados nessa automatização de se falar sim, amém para tudo, sem nos deparar com a realidade ou com aquilo que estamos falando. E é aqui que nós somos pegos nessa situação de distância entre o conhecimento da verdade de Deus e essa experiência viva com o poder do Evangelho. Esse espaço está nessa automatização de gostar da palavra, de elogiar a palavra, de defender a palavra, de pregar a palavra. No entanto, no momento de atender a verdade, há aquela inércia, há aquela indiferença. E nós temos que observar o que estamos fazendo. O Senhor está falando conosco a cada dia, a cada semana. Como diz ali em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, aquelas 7 cartas, ao final de cada carta é dito: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor está falando constantemente a nós, está falando ao nosso coração, está falando ao meu coração, está falando ao seu coração.
Ele fala com você na quarta, ele fala na terça, reunião de oração, ele fala aos domingos, ele fala sábado através do programa de televisão, ele fala por meio de um cântico, ele fala ao seu coração em uma circunstância, desculpe. Então ele está constantemente falando a nós. Mas a questão aqui não é se está tendo palavra, é qual é o nível de reação que nós estamos tendo em face da palavra. Temos que perguntar para nós mesmos. Porque o segundo filho, aqui da parábola, é dito que, versículo 30, dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha. Mas ele respondeu: não quero. Pode ser o caso que você tenha dito para o Senhor: não quero. Temos que perdoar: não quero. Não vou perdoar mais. Já perdoei 3 vezes, agora a quarta não perdoo mais. Já perdoei 3, 4, 5, 6, 7. Não quero perdoar mais. Temos que suportar: não quero suportar. Não suporto mais. Só que não se espante com o não quero. Você tem que se espantar com um sim, Senhor. O perigo está no sim, Senhor. Porque aquele que diz sim, Senhor, ele não faz. Ele negligencia. Ele despreza. É um sim, Senhor, muito automático, muito vazio. Sem essência, sem temor, sem fé. E pode ser o caso que você, em uma das suas fraquezas, tenha dito para Deus: Senhor, não dá não, não quero não. Não vou mais não. Mas é dito que o segundo filho, apesar de ter dito ao Senhor: não quero, arrependido depois foi. Veja como que há esperança para nós. Diga amém. Há esperança para você. Irmãos, há esperança para o pastor Fernando. Porque, apesar de eu ter dito algumas vezes: não quero e não vou, o Senhor me diz que enquanto eu estiver vivo, eu posso refletir, posso considerar a palavra de Deus, posso me arrepender e posso ir. Então essa palavra é uma palavra que nos encoraja, porque, como eu disse aqui, não temos que nos espantar pelos nossos pecados, pelas nossas limitações, ou com as nossas limitações. Não temos que nos espantar com os nossos pecados, porque nem Deus se espanta com os nossos pecados. Ou os irmãos pensam que Deus está espantado com você que está pecando. Deus está espantado com você. Não. Deus se espanta quando não há arrependimento. Quando não há mudança. Quando fala: esse meu filho não tem jeito para ele. Quando simplesmente se despreza a palavra de Deus. Quando simplesmente negligencia aquilo que o Evangelho propõe. Se esquiva da experiência por causa do ego, por causa do coração. E nesse sentido nos deparamos com a triste realidade de uma vida cristã frustrada e derrotada. Não podemos permitir que tenhamos uma vida frustrada como muitos têm. O que acontece com a frustração aí fora é a seguinte: porque como se busca somente dinheiro e coisas materiais, bens, como se vive aí fora, a grande massa, num evangelho pragmático, imediatista, em que é observado e valorizado aquilo que é daqui de baixo, o aqui e agora. Então as pessoas ingressam numa busca, numa dedicação, numa euforia da carne, em fazer as suas campanhas, as intermináveis campanhas, disso, daquilo, outro, e então começa a se frustrar porque está demorando receber a bênção, e a maioria não recebe bênção coisa nenhuma, e aí passam a se entristecer, e aí passam a se decepcionar, e aí vive aquela vida religiosa, pautada em alguma coisa acontecer, para que ele possa receber aquela injeção de ânimo, e que essa injeção de ânimo possa fazer com que ele permaneça. Mas e nós aqui, que estamos falando, estamos aqui denunciando esses erros, e estamos fazendo apologia à verdade do Evangelho, e ao supremo propósito de Deus, e às vezes nos deparamos tristes, e às vezes nos deparamos sem vontade de continuar, sem vontade de permanecer
nesta verdade, nesta busca, nesta defesa. Por quê? Simplesmente pelo fato da ausência da experiência, que é essa que nos fortalece. Quantos aqui desejam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para resistir os dias maus e depois de ter vencido tudo permanecer inabalável? Diga amém. Pastor, mas como é que é fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Eu tenho que estar jejuando, orando, fazendo campanha, ir para os montes, nada disso, esquece. Ainda que você possa ir ao monte, problema nenhum. Pode ir ao alto, ao baixo, não tem problema com isso. A questão aqui não é o que você faz, mas o que traz experiência e todo o fortalecimento no poder de Deus se dá na base de um coração que se apropria das realidades espirituais contidas no Evangelho de Jesus Cristo. É aquele que, ao contemplar o Evangelho, não somente compreende, entende, aprecia, mas também agora deposita o seu coração e tem uma reação positiva em face da verdade. É isso que nos fortalece. É a experiência com a palavra que vai nos dar força para prosseguir. E é isso que Deus está querendo de mim e querendo de todos nós. E é para esse momento de experiência que o Senhor está nos conduzindo, o Ministério Apostólico de Volta à Palavra, saiba disso. Experimentar um pouco do poder do Evangelho, esse poder devastador que destrói tudo aquilo que não é de Deus. É a dinamite de Deus. É o poder devastador do Espírito para destruir todas as mazelas, as misérias, todos os maus costumes, todas as invejas, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, toda a maldade, toda a autossuficiência, toda a arrogância do ser humano. Isso é o que é o mais importante. É o mais importante. Porque a grande verdade é que nós, o ser humano, nós os cristãos, sobretudo nós também aqui deste Ministério de Volta à Palavra, todos aqueles que ouvem essa palavra e apreciam o trabalho que é feito nesse ministério no que diz respeito à pregação da palavra, todos esses necessitam de olhar para o Evangelho com um olhar diferente. Não com aquele olhar apreciador da verdade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque a palavra aqui é maravilhosa. A palavra aqui ela é extraordinária, ela é linda, é perfeita. É a palavra de Deus. Saiba disso, você que está ouvindo. Essa palavra que é pregada nesse Evangelho é a palavra de Deus. Diga, graças a Deus. Então você não poderia estar num lugar melhor. Já está com meio caminho andado. Sim ou não? Eu estou em um lugar em que a palavra, a verdade do Evangelho é colocado como premissa. Já é meio caminho andado. Só que isso não garante nada para ninguém. Não é verdade, pastor Alexandre? Já foi dito isso aqui já. E essa igreja, esse ministério, ele representa na sua vida uma possibilidade. Diga possibilidade. Fala para o irmão que está ao seu lado assim. Esse ministério, fala para ele, representa para você, meu irmão, uma possibilidade. Isso quer dizer que há possibilidade, diga graças a Deus. Em um tempo de extrema apostasia, extrema treva, ou extremas trevas, de muito engano, muita cegueira espiritual, você está num lugar onde a verdade é aberta aos seus olhos, ou diante dos seus olhos. Isso nos dá uma possibilidade de vitória. Não nos garante a vitória. Porque se garantisse a vitória, estaria tudo muito bem. Mas essa vitória pode ser obtida por você. Somente você pode decidir obter a vitória tão desejada por todos os cristãos de todas as épocas. Todos os verdadeiros cristãos. Todos os sinceros filhos de Deus que desejam agradar a Deus e que buscam a tão sonhada vida cristã autêntica, vencedora, aprovada por Deus.
e que esperam ter no coração diariamente a certeza da aprovação naquele grande dia. Só depende de você, só depende de mim. E você pode acabar com esse espaço que está entre a palavra e a tua experiência. É um espaço do tamanho do universo. Somente você pode acabar. Saiba que Deus já nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. De acordo com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas nos têm sido doadas, coisas estas que nos conduzem à vida e à piedade. Você tem todos os instrumentos, todas as armas espirituais para vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o seu próprio ego, vencer as circunstâncias. Esta ferramenta chama-se a fé. Diga a fé. Mas não é uma fé hipócrita, não é uma fé vazia, não é uma fé conhecida como o pensamento positivo ou positivismo, ou como aquele que acha que as coisas vão dar certo. Eu vou continuar porque eu tenho certeza que vão melhorar as coisas. Não, a fé não está preocupada se as coisas vão melhorar. E se não melhorar? E se piorar? Aí acaba a fé? A fé, ela transcende, amém? A fé, ela transcende toda a expectativa humana, egocêntrica e materialista deste mundo. A fé, ela ultrapassa, ela caminha por alto, por cima dessas coisas. E a fé, essa fé do que eu estou falando aqui, é a fé viva, a fé orgânica e a fé que vem de Deus. Aquela fé que você recebeu no dia que você creu. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz que a fé é um dom de Deus. Então Deus te deu fé, você tem fé. Diga graças a Deus. Diga Deus me deu fé. Agora essa fé ela pode ser usada ou não. Aqui está o diferencial. Porque as pessoas exercem fé, ou estão fazendo uso da sua fé para ganhar dinheiro. E nós fazendo uso para ganhar o quê? Ou para chegar aonde? Precisamos fazer uso da nossa fé para acreditar. Diga acreditar. No poder da palavra. No poder transformador do Evangelho. E nessa vitória diária em Cristo Jesus. E no Espírito Santo. É uma questão de disposição de alma. E eu quero falar nesta manhã sobre essa disposição. Porque o que está faltando e o que eu percebo que falta e sempre faltou, é essa disposição, essa decisão, que pode ser usada, pode ser experimentada por meio da fé, que é um coração que ao contemplar o Evangelho, é um coração que ao entender a verdade de Deus e compreender aquilo que Deus quer, começa a reagir diante disso. O maior mal do universo está dentro do homem. Aquele mal cósmico que Satanás, a antiga serpente, colocou, semeou no coração do homem. É o mal da oposição ao outro. É o mal do egocentrismo. É o mal da autossuficiência. É o mal do desprezo a Deus e ao seu governo. É a violência no coração contra o outro. É o maior mal do universo. Está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todos aqueles que são seres humanos. E a maior luta da igreja, como coluna e baluarte da verdade, é manifestar o contrário deste mal que é real em nós. Porque a incumbência da igreja, enquanto coluna e baluarte da verdade, diz respeito a manifestar o mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Quando Paulo diz que a igreja é uma questão de procedimento. A igreja não é estática. A igreja não é inerte. A igreja procede. A igreja é viva, é orgânica, até porque a igreja não são essas paredes, esse templo físico, mas a igreja diz respeito à reunião, ao ajuntamento de todos aqueles que foram chamados. Você foi chamado, diga amém. Então você faz parte dessa igreja viva e orgânica.
E agora é uma questão de procedimento. Porque ser coluna e baluarte da verdade é não somente fazer apologia a este entendimento, a esta verdade de Deus, como também experimentar esta verdade ao ponto de manifestar na sua vida, no seu viver diário, o mistério da piedade. Amém? Pastor, o que é o mistério da piedade? Simples. Deus, diga Deus, sendo manifestado na carne. Deus, o eterno, o Senhor, o Altíssimo, o único e verdadeiro Deus, o Criador do universo, sendo manifestado na humanidade. O mistério da piedade. Olhar para uma pessoa pecadora, pode ser você, pode ser eu, qualquer um cristão que é pecador, e então as pessoas poderem observar na experiência, no dia a dia daquela pessoa, a manifestação de Deus. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de hipocrisia, não é uma questão de faz de conta, não é uma questão de você fazer de conta, ficar ali naquela mesmice ali, aquela vidinha religiosa mais ou menos, não. É uma questão vital, orgânica, em que Deus passa a brilhar na tua vida. Em que as pessoas vejam os atributos de Deus no teu falar, no teu olhar, no teu pensar, no teu agir, no teu proceder. Isso é o procedimento que a igreja deve ter como coluna e baluarte da verdade. Do contrário, ao mistério da piedade, temos o mistério da iniquidade. E se o mistério da piedade é Deus sendo manifestado no homem, na humanidade, do contrário, o mistério da iniquidade é Satanás e o reino das trevas sendo manifestado na humanidade. Dois mistérios, duas manifestações, duas experiências. E o maior conflito hoje é esse, do ser humano, da sociedade do mundo. Esse conflito entre as pessoas. E quando se trata de um cristão, aí essa grande luta espiritual, como é dito ali em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 e 17, quando é dito que dentro de nós há uma grande luta entre o espírito e a carne. É Deus querendo se manifestar, é Deus querendo aparecer, querendo ser visto através da sua vida, e também o diabo em contrapartida, em oposição a Deus, desejando se manifestar por meio da sua humanidade. E aí tem a grande solução, né? Andai no Espírito, e o quê? E jamais. Essa não é a proposta do Evangelho? Sim ou não? O que se deve fazer para ter uma vida cristã conforme Deus quer? O que devemos fazer para manifestar Deus na nossa vida? Para experimentarmos as verdades profundas do Evangelho e então expressar o mistério da piedade. O que fazer? Andar no Espírito. Amém ou não? Mas o que é andar no Espírito? Porque parece que é muito místico, parece que é muito vazio, parece que é muito longe. Anda no Espírito, irmão Milton. Anda no Espírito. Uma coisa vazia, como é que é? O que tem que fazer para estar no Espírito, fechar o olho? Eu lembro que tinha um irmão da igreja, que na adoração ele espremia, fazia ele se espremia todo para ver se saía alguma coisa, mas não é assim, não vai sair nada, vai machucar os olhos. E na hora dos louvores, das orações, ele espremia, fechava o olho, fazia umas negaças. E eu não sei para que isso, eu não sei o que ele pensa na hora, não posso julgar o coração dele. Só que é tudo muito místico no meio do povo de Deus. O povo de Deus deixou de ser espiritual para ser espiritualista, né? E é tudo muito misterioso. Mistério, profecias, recados, né? Coisas, poder, unção, uma coisa. E andar no Espírito não é nada disso. Nós temos que desmistificar essas questões diante de nós para que você possa experimentar a profundeza da grandeza de Deus na sua palavra. E andar no Espírito não é nada mais que nada menos que um coração que contempla a verdade de Deus e agora se aproxima desta verdade para experimentá-la.
Andar no Espírito diz respeito a um comprometimento com a verdade de Deus. E quando você passa a compreender essas verdades, a doutrina do Senhor, quando você passa a conhecer Deus na sua palavra, então agora você se apropria dessa palavra para se aproximar de Deus. Mas não uma aproximação misteriosa, não. É uma aproximação de Deus mediante a sua atitude de fé. Diga, atitude de fé. E agora, se eu sei que o grande mal do universo é este mal que está em mim, esta arrogância pessoal contra o outro, esta violência, esta oposição a tudo e a todos, então agora é necessário tratar com o coração e começar a reverter este quadro. Isto é fé. É começar a olhar para o ser humano de maneira diferente. Porque qual é o maior mandamento do Antigo e do Novo Testamento? O maior mandamento de todos. Amarás a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amém? E ao teu próximo como a ti mesmo. Faça só isso, mais nada. Já tentou? Já tentou amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo? Faça isso e você vai ver o tanto de dor que você vai sentir. É um sofrimento muito grande amar a Deus e amar as pessoas. Porque para amar a Deus e amar as pessoas, eu vou ter que odiar a mim mesmo. Quem está compreendendo, diga amém. Para mim amar o próximo, o irmão, a irmã, os familiares. E o próximo é aquele que está próximo, né? Então você está no banco, o próximo é o da frente da fila, é o de trás, são os aqueles perto de você. Você está no trânsito, o seu próximo são os motoristas que estão perto de você, que estão perto de você. Se você está num culto da igreja, o teu próximo é o teu irmão que está do seu lado, e assim em diante. Aonde você estiver, você estará perto de alguém, e ali é o teu próximo. E para amar esse próximo como a ti mesmo, e eu vou mais longe ainda, para amar o teu inimigo, aquele que te ofende, aquele que te quer mal, aquele que te prejudica, é necessário odiar a si mesmo. Você vai ter que se anular. Você vai ter que tratar com o teu coração, como o próprio Jesus declarou ali em Mateus capítulo 16. Abram lá, Mateus capítulo 16. Vamos ler, está bem pertinho aí da parábola dos dois filhos. Versículo 18, vamos ler o versículo 18 em diante. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do não prevalecerão contra ela. Primeiro, há uma igreja, sim ou não? Segundo, há uma intenção em edificar esta igreja, sim ou não? Terceira, a problemática, as forças opositoras. As portas do inferno, aqui pode tanto ser entendido como a morte literal, o Hades, os grilhões da morte que não vão prevalecer contra esta obra de edificação, como também a morte hoje no nosso dia a dia, que diz respeito ao pecado que habita na nossa carne. O ego, uma alma, o eu, a indiferença aos outros, a maldade no coração. Isso aqui chama-se as portas da morte. Então, há uma igreja, há um edificador e há uma edificação. E também há forças opositoras contra isto. Versículo 21. Desde esse tempo. Que tempo? Desde o momento em que o Senhor declarou pela primeira vez sobre a igreja, pela primeira vez sobre a edificação dessa igreja, e ele declarou essas forças opositoras, essa problemática que se opõe a essa edificação. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então vejam como que para que houvesse essa edificação da igreja, era necessário que Jesus trilhasse um caminho de renúncia, de sofrimento, de adversidade, de morte.
E era necessário que ele, como homem, negasse a si mesmo e tomasse a sua cruz. E Jesus tomou a sua cruz. Amém? Ele tomou a sua cruz. E o texto é bem claro quando diz: isto lhe era necessário. Para ele era necessário. E eu quero ler o versículo 24 com os irmãos aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo. Diga comigo assim, ó. Se alguém quiser vir. Para ele era necessário. Amém? Para você é se você quiser. Quem está entendendo, diga amém. Era necessário ele ir por mim. E ele foi por mim e foi por você. E hoje você é membro desta igreja, deste corpo. E ele está te edificando e ele vai te edificar. No entanto, há um convite especial para todos aqueles que desejam experimentar essa autenticidade de vida cristã. Há um convite. Se você quiser ir com ele, se você quiser experimentar isso, então você deve tomar a sua cruz, negar a você mesmo e seguir o Senhor. Muitos querem a glória, querem o reino, querem o arrebatamento, querem reinar com Cristo os 1000 anos. Mas quantos querem o sofrimento, a dificuldade, a adversidade, a pressão? Quantos querem? Não se esqueça que aquele que vai semeando, ele vai chorando enquanto semeia. Mas quando ele retorna com alegria e com os feixes, com o fruto do seu penoso trabalho. Então o reino será uma recompensa, é um resultado natural de uma experiência viva com Deus. Então, o galardão do arrebatamento para o vencedor antes da grande tribulação e o reinar com Cristo os 1000 anos será apenas o resultado de uma escolha, de uma decisão. Porque ele te pergunta nesta manhã: você quer ir com ele? Você quer ir com ele? Pastor, eu não sei, agora eu vou até pensar direitinho. Então pense bem. Porque saiba, ele está te convidando para o sofrimento, para a vergonha, para a destruição de você mesmo, para a morte. Não a morte física, mas a morte do ego, a morte de todo sentimento que se opõe à vontade de Deus. Tudo isso precisa ser aniquilado pelo elemento cruz. Uma vez que a cruz é um instrumento de aniquilação, de destruição, de vergonha. Mas saiba, todos aqueles que resolverem pelo Senhor, todos aqueles que se decidirem em seguir ao Senhor, em exercer essa fé, você vai destruir o espaço que há entre o conhecimento da palavra e a experiência da mesma. Sabe esse vazio, essa estranheza que vez ou outra estamos sentindo? Esse vazio, essa dificuldade, essa frieza, essa distância, apesar de estar tão próximo da palavra e ao mesmo tempo tão distante dela, é a decisão, é a fé que decide, é a fé que escolhe, é a fé que se dispõe. Precisamos fazer alguma coisa para melhorar. E eu sei que já estamos fazendo. Amém? Eu sei que estamos fazendo. Deus está nos movendo. Deus está querendo nos elevar de nível. De nível. Deus quer nos colocar em patamares maiores de vida cristã. Em experiências profundas com Ele por intermédio da sua palavra. Para isso é necessário a fé viva.
É necessário essa determinação. Porque você só vai amar o teu irmão quando você determinar amá-lo. Não fique esperando que o Espírito Santo vai se mover dentro de você, você vai começar a se tremer, e de repente vai se tremer todinho, vai começar a amar e abraçar. Nunca vai acontecer isso, querido. Nunca vai acontecer isso. Aquele episódio de João capítulo 5, quando o tanque de Betesda, né, que é dito ali que havia uma tradição, não sei, que as águas se moviam e todo aquele que pulasse na água quando ela estava se movendo ficaria curado de qualquer doença que tivesse. De repente aparece Jesus, se encontra com um homem ali, há 38 anos, todo ferido, todo assado, ali naquela vergonha. E então ele pergunta para o homem, você quer ser curado? Que pergunta, hein? 38 anos assado no mesmo lugar, naquela vergonha. Tu quer ser curado? Mas a pergunta, ela é uma pergunta muito pertinente. Porque pode ser o caso que o cristão esteja há 38 anos num estado de vergonha espiritual e não quer ser curado. Prefere ficar na vida mais ou menos. Tu quer ser curado? Aí, qual é a solução para Jesus? Vou ficar contigo sentado aqui, te fazendo companhia, até que as águas se movam. Foi isso que ele falou para o indivíduo? O que ele disse? Levanta-te. Toma o teu leito e levanta. Não espere que aconteça nada. Simplesmente toma uma atitude de fé e levanta em face dessa situação de miséria espiritual. E a palavra de ordem para Deus é: precisamos nos levantar. Precisamos nos mover, alguma coisa tem que acontecer. Não podemos mais ficar esperando que as coisas aconteçam. E que as águas se movam, que o Espírito se manifeste em nós. Começa a resolver os problemas de coração, os problemas de alma. Começa a desprezar aquele sentimento de ira, de discórdia, de contenda. Espírito de divisão, maligno. Começa a abrir mão disso, vai se levantando, vai se movendo e deixa que a experiência de Deus aconteça na sua vida. Começa a liberar perdão. Começa a ir aquela pessoa que você não conversa com ela, que você não fala com ela há não sei quantos dias, ou anos, ou meses, e chega a pessoa e fala assim, me perdoa, porque naquele dia eu pequei contra você, e eu fui errado, e você é o meu irmão, e você é a minha irmã, e você é o meu amigo, então me perdoa em nome de Jesus, porque eu fui errado. Começa a quebrar o teu ego, começa a tratar o coração, isso é fé, isso é disposição, isso é dizer sim para a verdade, isso é dizer sim para o pai que disse, vai trabalhar na vinha. Amém? Começar a reagir diante das coisas. Se você vê uma pessoa passando dificuldade, não fique orando por ela não, para de orar por ela e vai atender a pessoa. Mete a mão no bolso, atende o necessitado. Depois você ora por ele. Depois você faz uma oração por ele. Então, a fé orgânica e que frutifica é essa disposição. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram legadas por Deus. Amém? Deus já nos deu tudo. Basta que agora nós tenhamos esse sentimento de disposição de fé diante de Deus, diante da sua palavra e diante das circunstâncias do dia a dia. Porque a palavra, a verdade do evangelho, ela vai se cristalizar na tua casa, lá no teu trabalho, não é aqui dentro, ainda que ocorra algumas circunstâncias aqui, mas é lá fora que a palavra e a fé deve ser cristalizada, deve ser experimentada. Amém, queridos? E precisamos pensar nessas coisas, porque é procedendo assim que nós teremos então, ou nos encontraremos com a tão sonhada e desejada vida cristã vencedora e aprovada por Deus. Amém? Esse é o recado, essa é a palavra, para mim. Essa palavra é para mim. Diga essa palavra, pastor Fernando. Fala. Estou com medo de falar. Essa palavra, diga assim, essa palavra, pastor Fernando.
bom porque você fala de mim, falar de vocês, né? Está todo mundo no mesmo barco. Está tudo misturado, queridos. Nós estamos todos no mesmo barco. Todos na mesma condição espiritual. Somos todos filhos de Deus. Temos a promessa do arrebatamento e do reino milenar. É nossa. Saiba de uma coisa, o galardão do arrebatamento antes da grande tribulação e o reinar com Cristo os 1000 anos é um direito seu. Diga, é um direito meu. Então se aproprie disso. Tome posse. Guarda esta palavra. Tome posse de Deus. Aproveite as oportunidades. Não deixe de congregar. Não deixe de contribuir com as ofertas. Porque se nós falamos que amamos esse ministério, que amamos a Deus, que amamos essa palavra, não podemos ficar indiferentes diante da dificuldade que nós enfrentamos sempre. Quem está entendendo? Diga amém. É uma reação. Isso é muito natural. Não é uma questão de lei. A fé, ela deve frutificar naturalmente, não por ordens, mas por um sentimento e uma visão governante daquele que entendeu alguma coisa. Então, à medida que vamos entendendo Deus, entendendo o Senhor por meio da sua palavra, vamos abrindo nosso coração e vamos reagindo. Amém? E certamente, Deus há de nos edificar de maneira extraordinária. Porque essa edificação, ela ocorre à medida em que as portas do inferno vão sendo trancadas, vão sendo destruídas, à medida que você abre o teu coração para Deus, à medida que você nega a si mesmo, toma a tua cruz, exerce fé, busca a experiência de amor ao próximo, busca a experiência do perdão, da misericórdia, da longanimidade, da bondade, então a edificação vai ocorrendo em você de maneira progressiva e acelerada. Amém, queridos? Glória a Deus.